O VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, tá? Então vamos ver aqui o que é que significa a sigla primeiro. Então, esse V é uma outra sigla, tá? Então, uma sigla dentro de uma sigla, inception de siglas, tá? Então, o V, ele tá lá para representar VHSIC, que seria Very High Speed Integrated Circuit, né? Circuito integrado de alta velocidade. O H, Hardware. D, Description and Language, ou seja, linguagem de descrição de hardware que foi criada para descrever circuitos integrados de alta velocidade. Então o VHDL ele foi desenvolvido na década de 80 a partir de um pedido do Departamento de Defesa americano, né, que ele estava com dificuldades para poder documentar projetos, né, de sistemas digitais. Então ele precisava de uma linguagem que fosse padrão, que pudesse ser utilizada pelos fornecedores, né, dos sistemas que ele comprava, né, para poder especificar, modelar e simular esses sistemas, né? E o VHDL acabou que ele foi padronizado pelo I3E. Então o I3E é um instituto internacional, né, um instituto de engenharia elétrica e eletrônica, mas ele também contempla outras áreas. E o I3E ele padronizou o VHDL, tá? E hoje existem algumas versões do VHDL que foram sendo criadas ao longo dos anos, que mudam um pouquinho a sintaxe, mas para a gente isso vai ser transparente, a gente não vai se preocupar tanto com essas questões ainda, dessas diferenças das versões do VHDL. A gente vai estudar isso de uma maneira mais de alto nível, tá? Então, basicamente, o intuito do VHDL qual é? É fazer a síntese e a simulação de circuitos digitais. O que significa a síntese? A síntese é quando eu quero construir o circuito. Então, o VHDL é uma linguagem, tá? Eu vou descrever de maneira textual o meu circuito, as conexões, os componentes, o comportamento, a estrutura. E aí, quando eu quero sintetizar esse circuito, eu vou ter que utilizar uma ferramenta que vai tirar da minha descrição textual para chegar na descrição em nível de portas lógicas ou até em nível mais próximo da implementação física desse circuito, dependendo da tecnologia que você está utilizando. Então, se você quer sintetizar um circuito, fazer um projeto para construir um circuito integrado, então você vai ter que utilizar algumas ferramentas que vão permitir que você chegue até o projeto desse circuito integrado para mandar fabricar, né? Ou você pode estar utilizando o VHDL para fazer a prototipação de um circuito utilizando um dispositivo lógico programável, que a gente vai ver mais na frente, como uma PLD, uma CPLD, uma FPGA, né? E aí você vai usar um outro tipo de ferramenta que vai sintetizar aquele circuito para aquela tecnologia. Então, basicamente, para síntese é isso. Ou você vai construir um circuito específico de uma aplicação, que a gente chama de ASIC, né? E aí, por exemplo, pode ser um controlador de um barramento USB, um exemplo de circuito, né? Pode ser, por exemplo, um circuito que faz algum tipo de criptografia, compressão de dados, um circuito que pode, por exemplo, formatar, né, áudio em um formato MP3 ou em outro formato específico. Então tem uma série de tipos de circuitos que você pode criar, ou como, por exemplo, eu posso pegar um algoritmo de processamento de imagem e criar um circuito que implementa aquele algoritmo. Então isso eu criaria no ASIC, ou então eu posso ir para o lado de prototipar esse circuito no FPGA, ou até mesmo criar um circuito pensando no FPGA, que a gente vai ver daqui a pouco o que é que significa um FPGA, né? Mas basicamente é um dispositivo lógico programável, né? No qual ele tem um conjunto de portas lógicas que elas podem ser reconfiguradas para poder emular diferentes circuitos digitais, né? E eu posso até criar um produto usando o FPGA, né? Como tem vários produtos que fazem isso, né? E o outro objetivo do VHDL é a simulação. Então, durante o projeto, a gente precisa testar se o circuito funciona. E aí tem uma série de técnicas de teste, como é que você faz essa verificação do funcionamento sob diferentes condições. E aí o VHDL permite que você faça a simulação. E quando você faz a simulação, você vai ter uma série de estruturas da linguagem que vai permitir você controlar o tempo, por exemplo, o tempo da simulação. Como é que você vai gerar uma excitação no circuito, como é que você verifica o valor de saída e assim por diante, tá? Então, no modo geral, é isso.